mix de marketing ou composto de marketing. Você já entendeu que marketing é muito mais do que fazer propaganda. Ela é uma ciência que estuda o mercado e propõe estratégias específicas para alcançar um objetivo. Lembra disso? Se você ainda não viu essa aula, eu recomendo que você primeiro assista a aula sobre o conceito de marketing, depois você volta aqui. Bom, mix de marketing, portanto, é esse conjunto de estratégias que a gente vai usar para implementar. E essas peças precisam estar absolutamente encaixadas e harmônicas entre si. Se uma dessas peças, que eu já vou te apresentar, não estiver bem encaixada uma com a outra, ou basta uma que não seja bem encaixada, gera uma sensação de desconforto na pessoa. E a gente às vezes não sabe nem entender, nem interpretar bem o que está acontecendo. Mas eu e você, como consumidor de qualquer empresa, a gente sente quando tem uma incompatibilidade no mix de marketing. O nome técnico disso é dissonância cognitiva. Ó, que nome bonitinho. Ou seja, quando a minha cognição, com os elementos do meu entendimento ficam dissonantes, ou seja, em desarmonia entre si. Mas vamos entender quais são esses elementos para ficar mais fácil a sua compreensão. Todos esses elementos, para facilitar a sua vida, são palavras que começam com a letra P. E isso vai ajudar bastante essa interpretação. Então vamos lá pensar e entender os 6 elementos do mix de marketing. O primeiro deles, quase óbvio, adivinha qual é? Isso mesmo, público-alvo. Mesmo porque, lembra, não existe projeto bem-sucedido sem público-alvo bem definido. Não existe. Então, toda a definição que a gente vem falando até agora de marketing de gestão começa com a definição clara do P de público-alvo. Então eu defino para mim, para quem a minha clínica, o meu consultório, a minha atividade profissional, a minha vida profissional, para quem eu vou ser excelente. E aí eu defino isso e a partir daí eu começo a definir o resto. Vamos entender então o próximo P. O próximo P pode ser, por exemplo, P de produto. O que é produto? O produto é o seu serviço. Produto, tecnicamente falando, só um parênteses, pode ser tanto um bem físico, um celular, um carro, um lápis, uma caneta, computador, quanto um serviço. Um corte de cabelo, uma restauração, uma consulta médica, qualquer coisa nesse sentido. Tudo isso é produto para fins de entendimento correto do que é marketing. Enfim, então P de produto significa, vamos definir então qual é o cardápio ideal de serviços para o meu público-alvo. Lembra? Lembra quando eu falei numa outra aula que a gente tem que ligar o botão e esse botão, para entender empresarialmente o meu consultório, para fazer ele funcionar, uma forma de ligar o botão, eu defini para mim o público-alvo? Pois é, imagina agora o seguinte exemplo, você definiu, você é empresário, que nós vamos montar uma clínica para mulheres de classe A1 de 25 a 40 anos. Só para servir de exemplo. Qual você acha que é o cardápio de serviço ideal para esse grupo de pessoas? Será que é prótese total? Prótese parcial removível? De verdade? Será que é? Você sabe que não. Porque um cardápio ideal que o público deseja é outro. Então o produto, esse P de produto, fica fácil de ser entendido e desenhado pelo empresário que está encaixando essas peças. Por outro lado, se o público-alvo for adolescentes de classe A e B, mais uma vez, só para servir de exemplo. Então, aqui eu já vou imaginar um outro cardápio de serviços como serviços mais importantes. E se meu cardápio for velhinhos de classe C e D? Cardápio completamente diferente, entendeu? Enquanto no primeiro de mulheres classe A1, talvez o que eu vá mais oferecer seja clareamento e serviços estéticos, em velhinhos de classe C e D provavelmente seja próteses de todos os tipos, implantes e periodontia mais avançada talvez, só para servir de exemplo. Então, voltando, primeiro P, pessoas, defino o público-alvo, depois eu encaixo um cardápio de serviços ideal para aquele público-alvo. Aí a outra pergunta é, aonde? Qual seria o ponto ideal, o bairro ideal, o lugar ideal para atender esses públicos? Só para voltar ao meu exemplo e ser didático. Se a sua clínica é para mulheres de classe A1, na sua cidade, qual seria o bairro, o setor ideal? Você sabe o que eu estou falando. Tem lugar que é tipicamente um lugar onde as pessoas de classe A1 estariam buscando. E pode ser que as pessoas de classe C e D estariam buscando em outro lugar. Não sei. Você sabe o que eu estou querendo dizer. Se a clínica fosse para adolescentes, classe AB, ou velhinhos de classe C e D, nesse meu exemplo, só para ser didático, acho que você consegue entender que o ponto mudaria, né? O lugar muda, o bairro muda, ou o lugar, se é sobrado, se é casa, tudo isso depende um pouco do seu público-alvo, da percepção que ele tem do desejo específico desse público-alvo. Se o seu público-alvo são pessoas com deficiência física, obviamente, um lugar térreo.
se seu trabalho específico, seu produto, né, se o seu cardápio de serviço, seu público-alvo é para atender urgências, emergências e urgências, você tem que estar num lugar conhecido, não é, com uma placa grande, você vai ter que estar todo apresentado para esse público. Acho que você está entendendo o que eu quero dizer. Ligado a este P, né, que eu chamei de ponto, a gente tem um que chama percepção. O que é o percepção, ou em inglês, com P também, physical evidence. O que é essa evidência física ou esse P de percepção? É a cara do lugar. Sabe quando você vai num restaurante, meio boteco, meio padaria, meio qualquer coisa assim, que você senta naquela mesinha, aquela toalha xadrezinha velha pra caramba, furada de cigarro de um lado, um macarrão velho do outro lado, tem umas coisas sujas ali na mesa, o copo cheio de marca de dedo e de boca. E tá entendendo o que eu quero dizer? O que você acha com essas pistas que estão aqui nessa mesa? O que você acha que é? Como que você acha que é a higiene do restaurante, da cozinha dele? Você entendeu que estas pistas, esta percepção física do que você tem, do que você viu aqui neste cenário, te dá uma interpretação, seja ela verdadeira ou não, do que está lá dentro? Esse é um dos itens mais importantes do mix de marketing na área da saúde. A nossa empresa, a Tomás Gestão e Marketing, é uma das maiores empresas de pesquisa da América Latina em comportamento de compra em saúde. E a gente tem mapeado isso. Eu posso te afirmar que as pessoas escolhem ou vão embora de consultórios, em grande maioria, muito mais por qualquer outro fator, pela percepção, ou seja, pelo cenário. Se tem cara de sujo, se tem cara de muito caro, se tem cara de ultrapassado, de não moderno, as pessoas fazem essa inferência e julgam por isso. E não adianta você achar tão ruim, porque eu e você também fazemos isso quando você vai num lugar, vai num restaurante, você vai num hospital. A cara do lugar, a gente já julga tudo, se vai ser bom, se não vai, não é? A gente funciona assim, a mente humana funciona assim. Então, você identifica o público-alvo, pensa qual é o cardápio certo para esse público-alvo, qual é o lugar certo para esse público-alvo e que cara tem que ter a clínica. Uma clínica para mulheres de classe A1 tem uma cara, uma decoração, uma música, um cheiro. Uma clínica para velhinhos de classe C e D tem outro cheiro, outra cara, outra decoração, entende? Tudo isso tem que ser encaixado. O próximo P é o P de preço. Preço também é estratégia. Puxa, como assim? Pois é. De um modo geral, dentistas têm muita dificuldade em calcular seu preço. Né? Aí, geralmente o pessoal pergunta para um, pergunta para o outro, vai fazer mais ou menos na metade, faz aquela média. Errado, não é assim que se faz preço. Ou pegar o protético e fazer vezes 3, ou vezes 2, vezes 4, não importa. A gente fica cada ideia por aí equivocadas. Preço precisa ser calculado? Sim, mas ele também é estratégico. Né? Por exemplo, se eu te falar que você vai no melhor médico da cidade, eu falo, esse é o melhor dermatologista da cidade, você provavelmente já imagina que se ele é o melhor, a consulta é mais cara, certo? Se você está indo num lugar bem simples, um bairro mais simples, ali você imagina que talvez o preço naquele lugar, naquela região, seja mais barato. Da mesma forma, se você comprar uma coisa, um guarda-chuva por R$5, que qualidade você imagina que vai ter esse guarda-chuva? Entende o que eu estou falando? Então, a gente faz essas inferências de um modo geral. Então, o preço também é estratégia, ele ajuda a te posicionar, te ajuda a mostrar para o mercado um pouco do seu nível técnico em geral, do nível de serviço, de proposta que você tem de entrega para o seu cliente. O preço influi nisso também. A gente fala sobre isso numa outra ocasião em maior profundidade. E, por fim, o sexto elemento é o elemento da promoção. O que é promoção? Arranque 2 dentes e pague um? Obviamente não é isso não. Não, pelo amor de Deus, não é nada disso não. O que é promoção? É do inglês promotion, é comunicar. Como é que eu faço com que o meu público-alvo saiba que eu faço esse tipo de produto, esse tipo de serviço neste lugar, desta forma aqui? Como é que ele vai me descobrir? Como é que ele vai saber que eu existo? Dentro do P de promoção eu posso utilizar propaganda, publicidade, relações públicas, assessoria de imprensa, boca a boca, networking, marketing de guerrilha, eventos, palestras, um monte de coisa. Percebe que propaganda é apenas um elemento dentro do P de promoção do mix de marketing? E você estava confundindo propaganda com marketing, hein? Para com isso. Então, qual dessas estratégias de comunicação, de promoção você vai utilizar? Depende do conjunto chamado mix de marketing. Depende do seu público, do lugar que você está e da imagem que você quer passar de um modo geral. Mix de marketing, portanto, é esse conjunto de 6 elementos que precisam estar absolutamente encaixados, alinhados, entre si, bem fechados, para que faça coerência para o seu público-alvo. O exercício que eu quero te propor hoje, então, é o seguinte. Pega lá o seu caderno, sua caneta e começa a pensar. Bom,
Se eu já defini meu público-alvo, como é que é o meu cardápio ideal? Compara o que você tem feito com o que seria ideal para o seu público-alvo. Compara se você está no ponto certo, no lugar certo, no bairro certo, na estrutura certa, se o seu cenário de decoração, de oferta, do detalhe, do chazinho, do cuidado que você tem, do estacionamento ou não, se todos esses elementos estão corretos. E como que você tem feito a sua comunicação para esse público? Será que o seu público desse jeito, será que se são homens, mulheres, faixa etária, não importa. Será que essas pessoas gostariam realmente de ver esse tipo de comunicação que você está usando? Será que realmente eles querem ver, sei lá, antes e depois na sua mensagem? Será que realmente é isso? Será que eles querem ficar vendo gatinhos ou filhotinhos na sua timeline? Será que eles querem mesmo ficar vendo talvez fotos de implantes, de cirurgia do que você faz? E isso vai ser importante? Pensa nisso. Ou seja, mix de marketing é um conjunto desse alinhamento. A gente faz isso tudo porque a gente tem como base disso um entendimento claro do público-alvo. Começa a aplicar a partir de já.